Hoje vamos revisitar um dos casos mais enigmáticos e assustadores já registrados no Brasil. Um acontecimento que, mesmo tendo ocorrido há décadas, ganhou destaque não só nos jornais locais, mas também repercussão internacional. Intrigando para psicólogos, religiosos, cientistas e curiosos ao redor do mundo. Naquela época, o nome de uma simples menina do interior gaúcho se transformou em manchete. Objetos levitavam, ruídos inexplicáveis ecoavam pelas paredes e até câmeras de televisão registraram fenômenos que até hoje dividem opiniões entre crentes e céticos. E por que revisitamos esse caso agora? Porque, apesar do tempo, ele continua sendo uma das histórias mais perturbadoras já contadas no Brasil. E nós, do Medo e Mistério, acreditamos que você, que busca respostas nas sombras, precisa conhecer ou relembrar em detalhes o que realmente aconteceu naquela casa. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas um relato antigo. É uma ferida aberta na fronteira entre o real e o inexplicável. Você acredita em manifestações paranormais, presenças invisíveis ou forças que desafiam a lógica? Imagine estar no aconchego da sua casa e, de repente, algo começa a acontecer. Algo que foge completamente do entendimento humano. Pratos cruzam o ar como se atirados por mãos invisíveis. Baldes cheios d'água deslizam pelo chão sozinhos. Lâmpadas estouram em estilhaços sem que ninguém as toque. E até a cama do quarto parece respirar, torcer-se e flutuar como se estivesse tomada por uma entidade obscura. Esse pesadelo não é cena de filme. É o que teria ocorrido com uma menina de apenas 13 anos no interior do Rio Grande do Sul. Hoje eu trago para você a história perturbadora de Leonice Fitz, a adolescente que nos anos 80 viveu uma sequência de fenômenos tão intensos e inexplicáveis que acabou sendo chamada de a garota poltergeist. Leonice, desde a infância, dizia enxergar coisas que ninguém mais via. Objetos sumiam sem motivo. Sons sem origem ecoavam pelos cômodos e até pedras pareciam se mover sozinhas no caminho onde ela passava. Mas foi na adolescência que tudo ultrapassou qualquer limite. Não eram mais apenas copos caindo ou portas batendo. Era a própria casa que parecia estar viva. Ou pior, possuída. Ela nasceu em 1975, na pequena comunidade rural de Rincão Boa Vista, município de Santa Rosa. Um lugar pacato, de estradas de terra, casas de madeira e vida simples quase intocada pelo tempo. Mas foi ali, longe dos olhos do mundo, que uma história sombria começou a tomar forma e transformou uma menina anônima em um nome temido por todo o Brasil. A garota poltergeist. A mãe de Leonice, Emma Fitz, sempre contou que os sinais começaram muito cedo. Um dos primeiros episódios aconteceu quando a bebê tinha apenas 3 semanas. Ao colocar uma boneca ao lado do berço, a criança começou a chorar de forma desesperadora. Bastava afastar o brinquedo para que ela se acalmasse. Para Emma, aquilo era mais do que simples birra. Era como se a filha percebesse algo que os olhos dos outros não captavam. A infância de Leonice foi marcada por pequenas anomalias. Objetos desapareciam e voltavam a aparecer em lugares absurdos. Portas batiam sozinhas em dias sem vento. Vozes e murmúrios pareciam chamá-la no silêncio. Até na escola, episódios estranhos passaram a ocorrer ao seu redor. Ninguém sabia ao certo o que pensar. Seria imaginação? Coincidência? Ou o prenúncio de algo muito mais sinistro? Durante uma entrevista, uma das professoras de Leonice relatou algo perturbador. Ela disse que, em certo dia, enquanto escrevia calmamente na lousa, um estrondo ecoou pela sala, tão forte que parecia que o prédio inteiro havia sido sacudido por uma força invisível. Assustada, ela se virou de imediato, mas tudo estava aparentemente normal. Cadeiras no lugar, alunos imóveis, silêncio absoluto.
Porém, os colegas de Leonice garantiram que, no mesmo instante, o boné de um dos meninos foi arrancado de sua cabeça por uma força invisível e arremessado até a janela, desaparecendo para fora da escola. Esse tipo de acontecimento só aumentava o mistério em torno da garota. E junto com o medo, vinham as consequências. A estranheza deixou de ser apenas fofoca local e virou isolamento cruel. Logo, as mães das outras crianças proibiram seus filhos de se aproximarem de Leonice. A menina, que parecia atrair fenômenos inexplicáveis, passou a ser vista como um presságio sombrio, um mau agouro dentro da comunidade. Nem mesmo sua própria família sabia como lidar com aquilo. O único que afirmava ter algum controle sobre as manifestações era o pai, Arnildo Fitz. Ele dizia que um simples olhar severo bastava para cessar, ainda que por alguns instantes, os distúrbios sobrenaturais que atormentavam a filha. Mas quando Leonice completou 13 anos, as manifestações atingiram um novo patamar. Não eram mais eventos isolados. Agora, a própria casa parecia ter sido tomada por uma energia insana. Muitos parapsicólogos afirmam que casos de poltergeist costumam se concentrar em meninas na transição da infância para a adolescência, entre 10 e 14 anos. Seria apenas coincidência ou uma espécie de instabilidade energética ligada à juventude? A partir de novembro de 1987, tudo saiu do controle. Foi nesse período que Arnildo resolveu buscar ajuda. E assim entrou em cena uma figura essencial na história. Luiz Rosa, radialista da Rádio Noroeste, em Santa Rosa. Ele começou a registrar os acontecimentos e levou a estranheza daquela casa para o conhecimento público. Os relatos da família são perturbadores. As primeiras manifestações ocorreram com a energia elétrica. Imagine a cena, todos reunidos para o jantar, quando de repente as lâmpadas começam a piscar freneticamente, como se a casa tivesse se transformado em uma pista de dança dos anos 80. Logo depois, uma a uma, explodiam em estilhaços, mergulhando os cômodos na escuridão. A cada semana, a família precisava repor dezenas de lâmpadas. Mas não era só isso. O ferro de passar roupas aquecia sozinho, mesmo desligado da tomada. O fogão se acendia repentinamente, sem que ninguém encostasse nos botões. Era como se a própria eletricidade tivesse ganhado consciência, decidida a transformar a rotina da família em um tormento constante. E não parava aí. Louças voavam pela cozinha como se mãos invisíveis as arremessassem contra a parede. Copos, pratos e xícaras se espatifavam em questão de segundos. A mãe, Emma Fitz, já havia desistido de arrumar a mesa, pois sabia que tudo terminaria destruído. Os fenômenos mais assustadores, porém, envolviam objetos grandes. Baldes cheios d'água se moviam sozinhos de um canto a outro da casa. Vassouras atravessavam os corredores como se fossem guiadas por alguém que não estava ali. E o mais impressionante, uma mesa pesada de madeira sólida e maciça teria se erguido cerca de 7 centímetros do chão, sustentada por uma força invisível que parecia zombar de todas as leis da gravidade. Segundo o radialista Luiz Rosa, que investigou pessoalmente a casa da família Fitz, ele próprio teria testemunhado um dos episódios mais inacreditáveis de todos. Um baú de quase 20 quilos flutuando no ar, permanecendo suspenso por vários minutos, mesmo com 2 pessoas sentadas sobre ele. Algo que parecia desafiar qualquer explicação da física, como se uma força invisível zombasse das leis naturais diante de todos os presentes. Mas não era apenas a movimentação de objetos pesados que impressionava. O silêncio da noite era constantemente interrompido por ruídos inexplicáveis. Batidas secas, repetitivas, ecoavam pelas paredes de madeira como se alguém, ou alguma coisa, tentasse se comunicar através de um código. Aos poucos, a família começou a perceber que havia um padrão. Uma batida significava sim. 2 batidas, não. Foi então que, aterrorizados,
chegaram a acreditar que aquele som seria a tentativa de comunicação de um espírito da própria linhagem familiar. Otto Fitz, um tio-avô já falecido. Era como se a casa tivesse se transformado em um portal, um canal direto entre vivos e mortos. Um telefone macabro que atendia somente à noite, preenchendo o ambiente de medo e expectativa. E o pior ainda estava por vir. O colchão da própria Leonice parecia ter adquirido vida. Ele se torcia, dobrava-se sozinho e em alguns momentos levitava como se fosse um corpo pulsante. Um ser vivo aprisionado em tecido e espuma. A cena era ainda mais perturbadora porque isso ocorria justamente quando a menina estava deitada sobre ele. Testemunhas descrevem Leonice imóvel, às vezes sorrindo de nervoso, enquanto o colchão se agitava como se estivesse possuído. Não demorou para a história ultrapassar os limites daquela comunidade. Vizinhos passaram a se aglomerar na frente da residência, ansiosos para testemunhar o impossível. Em pouco tempo, jornais locais começaram a relatar os estranhos acontecimentos. Mas foi apenas em abril de 1988 que o caso explodiu nacionalmente, quando o jornal Zero Hora estampou em sua capa uma fotografia estarrecedora. Leonice ao lado de um colchão suspenso no ar, sem qualquer contato físico. Dias depois, a equipe do programa Fantástico desembarcou na pequena cidade para registrar os fenômenos. As imagens exibidas em rede nacional mostraram o que parecia ser a materialização do impossível. Objetos se movendo sozinhos dentro da casa. Foi assim que o Brasil inteiro conheceu a enigmática menina de 13 anos, agora apelidada de a Garota Poltergeist. A repercussão foi imediata. Se antes a família já vivia sob o terror dos fenômenos, depois da exposição na TV o inferno tomou outra forma. Multidões de curiosos começaram a invadir os arredores da residência, atraídos pelo medo e pela curiosidade mórbida. O assédio se tornou tão intenso que as autoridades locais tiveram de intervir, tentando controlar a situação que já havia se tornado insustentável. A situação chegou a tal ponto que a brigada militar precisou interditar os acessos à casa da família Fitz. Vez ou outra, a estrada era bloqueada para conter o número de curiosos que se aglomeravam diante da residência. Até mesmo a prefeitura de Santa Rosa interveio, espalhando avisos oficiais de que a menina estava debilitada e precisava repousar, tentando afastar a multidão que insistia em vigiar a propriedade dia e noite. Mas, em meio ao burburinho popular, não eram apenas curiosos que apareciam. Especialistas em parapsicologia e estudiosos do sobrenatural começaram a surgir no local. Entre eles, o mais notável foi o padre Edivino Augusto Friedrich, um jesuíta renomado e parapsicólogo ligado ao Centro Latino-Americano de Parapsicologia, SLAP. Ele foi enviado a pedido da própria prefeitura para analisar o caso e tentar compreender a origem dos fenômenos que atormentavam Leonice. Enquanto muitos moradores acreditavam firmemente que a garota estava possuída por forças malignas, o padre apresentou uma explicação distinta. Para ele não havia espíritos nem entidades demoníacas em ação. Segundo Friedrich, o que ocorria era um acúmulo inconsciente de energia psíquica, um fenômeno que na parapsicologia recebe nomes como telergia e tiptologia. Essa energia, geralmente ligada a adolescentes em fases de grande instabilidade emocional, poderia se manifestar fisicamente, movendo objetos, causando ruídos e até alterando aparelhos elétricos. Era uma explicação científica, ou pelo menos assim ele classificava, mas que soava incompreensível e até insatisfatória para a maioria. Afinal, como justificar um baú de 20 quilos levitando com pessoas em cima? Como aceitar que portas batendo e colchões contorcendo fossem apenas descarga energética? Ao mesmo tempo, dúvidas começaram a se espalhar. Será que todos aqueles eventos eram reais? Ou a família Fitz estaria forjando os acontecimentos? As suspeitas se intensificaram quando jornalistas relataram restrições estranhas durante as gravações. Equipes de TV, incluindo a do Fantástico, disseram que só podiam entrar no quarto depois que Leonice já estivesse deitada.
nunca presenciando o momento em que ela se acomodava na cama. Para alguns, um detalhe irrelevante. Para outros, um indício de manipulação. E assim, o caso se dividiu em duas frentes. De um lado, os que acreditavam que Leonice era uma jovem paranormal, capaz de mover objetos com a mente. Do outro, os céticos que defendiam a hipótese de fraude, talvez uma encenação da própria menina, talvez algo arquitetado por membros da família. Os boatos se tornaram cruéis. Alguns moradores passaram a espalhar a ideia de que eram os próprios parentes de Leonice que provocavam os fenômenos, escondidos pela casa, batendo nas paredes, mexendo nos móveis, criando uma encenação cuidadosamente planejada. Nenhuma dessas acusações foi comprovada, mas o estrago estava feito. O que antes parecia apenas um mistério sobrenatural começou a se transformar também em um drama familiar. E havia ainda um detalhe desconfortável. Muitas testemunhas afirmavam que Leonice, em diversos momentos, parecia achar graça da situação. Era comum vê-la sorrir discretamente quando um objeto voava pela sala ou quando alguém se assustava diante de um ruído inexplicável. Até mesmo o padre Friedrich notou esse comportamento, e alguns repórteres registraram a mesma impressão. A garota não parecia assustada, mas quase cúmplice dos fenômenos. Um sorriso enigmático, que só aumentava a sensação de que, por trás daquele caso, poderia existir algo muito mais complexo e perturbador do que simples manifestações sobrenaturais. O comportamento do pai sempre chamava a atenção. Ele falava de forma descontraída, quase zombando da situação, como se quisesse transformar todo aquele horror em piada. O resultado era que, para muitos que assistiam à reportagem, a tragédia da família parecia nada mais que uma encenação maliciosa, uma travessura levada longe demais. Mas fica a dúvida: e se aquele riso não fosse simples deboche? E se a própria Leonice, quando ria, não estivesse apenas nervosa, mas sim se deliciando com o pânico que causava? Um riso frio, talvez até cruel. Na escola, sua vida se tornou insuportável. Os colegas a rejeitaram, os pais das outras crianças a temiam. E aos 13 anos, Leonice já não tinha mais como continuar estudando. Foi afastada de tudo e de todos, vivendo praticamente isolada em cima de uma cama. A mesma mídia que transformou o caso em fenômeno nacional também foi responsável por empurrá-la para esse abismo. Jornais, programas e revistas exploravam cada detalhe, cada ruído da casa, como se a vida da menina fosse apenas espetáculo. Com o tempo, os curiosos foram embora. As visitas pararam. O público esqueceu. Mas o fardo permaneceu. Leonice não conseguiu retomar uma vida normal. Para todos, ela era marcada como a menina que movia objetos com a mente. O passado não a deixava escapar, retornando sempre para assombrá-la. Até hoje, ninguém conseguiu explicar de forma definitiva o que aconteceu naquela casa no Rincão. As imagens existem, os relatos continuam ecoando, e o caso permanece como um dos maiores enigmas paranormais do Brasil. No final dos anos 90, já adulta, Leonice tentou seguir em frente. Trabalhou como empregada doméstica, mas nunca conseguia se manter. Em alguns lares era rejeitada por causa de sua fama. Em outros, estranhos acontecimentos voltavam a se manifestar. Ferros de passar que ligavam sozinhos, fogões acendendo do nada, telefonemas mudos vindos de longe. Onde quer que fosse, algo a perseguia. Buscando uma nova identidade, ela se casou com Armindo Herzog e passou a adotar o sobrenome do marido. Viviam discretamente em uma casa simples em Santa Rosa. Durante quase uma década, Leonice ofereceu atendimentos espirituais de forma reservada. Pessoas do Brasil inteiro, e até de países vizinhos como Argentina e Paraguai, procuravam por suas consultas. Ainda assim, ela carregava medo. Dizia ao marido que se abusasse de seus dons, poderia perder o controle e jamais conseguir parar. Em 2002, já com 28 anos, Leonice finalmente quebrou o silêncio.
concedeu uma entrevista rara à RBS TV de Porto Alegre, reacendendo as sombras de um passado que ela jamais conseguiu enterrar. Na entrevista concedida em 2002, Leonice decidiu falar abertamente sobre os acontecimentos que ainda a cercavam. Porém, fez questão de afastar qualquer explicação ligada ao espiritual. Segundo ela, tudo se tratava apenas da força de sua própria mente. Dizia que bastava imaginar algo acontecendo, como uma folha voando. E de repente, aquilo se realizava diante de seus olhos. Para Leonice, não havia espíritos, demônios ou entidades envolvidas. Apenas um poder invisível, nascido dentro dela. Mas quando foi pressionada a demonstrar diante das câmeras, recusou-se. Disse que não tinha mais obrigação de provar nada a ninguém, que já havia sofrido demais com a curiosidade alheia e que enxergava aquilo como um fardo, uma espécie de maldição, e não como dom ou mediunidade. Já mostrei o suficiente. Não quero mexer com isso novamente, declarou com firmeza. Foi a última vez que ela falou publicamente sobre o assunto. 6 anos depois, em 2008, um novo tormento caiu sobre sua vida. O diagnóstico cruel de um câncer ósseo. A própria Leonice acreditava que a doença tinha relação direta com os anos de medo, pressão psicológica e estresse constante que suportara desde a adolescência. O corpo adoecia, mas os fenômenos não cessavam. Objetos ainda se moviam, lâmpadas apagavam sozinhas, aparelhos funcionavam sem serem ligados. Seria realmente a sua mente produzindo tudo aquilo? Ou algo que ela jamais conseguiu controlar a perseguir até os últimos dias? No fim de sua vida, Leonice parecia consumida, não apenas pela enfermidade, mas pelo peso de carregar uma história que jamais conseguiu abandonar. Morreu jovem, em 26 de junho de 2010, com apenas 35 anos de idade. Antes de partir, deixou uma carta à mãe. Nela pedia que fosse velada com uma única rosa vermelha entre as mãos. Explicou seu desejo com palavras enigmáticas e poéticas. Preciso estar bonita quando eu partir. Minha alma vai para uma festa e depois eu me tornarei uma estrela. Leonice partiu discretamente, sem nunca lucrar com sua história, sem transformar em dinheiro a fama que caiu sobre ela como um acidente. A casa onde os fenômenos aconteceram já não existe mais. No terreno, hoje, só há uma plantação de soja. Nenhum vestígio físico permanece. Mas será que a energia daquele lugar desapareceu por completo? Ou estará adormecida, infiltrada na terra, esperando o momento certo para se manifestar outra vez? 3 décadas depois, ainda restam as perguntas. Leonice possuía mesmo poderes além da compreensão humana? Seria capaz de mover objetos com a mente, como afirmava? Ou tudo não passou de uma ilusão cuidadosamente mantida? Mistério ou fraude, fato ou lenda? O caso Leonice continua a ecoar como uma das histórias mais enigmáticas e perturbadoras do Brasil. E assim termina mais um mergulho nas trevas. A história de Leonice Fitz não é apenas um relato de poltergeist. É o retrato de uma vida marcada pelo medo, pela dúvida e por perguntas que nunca tiveram resposta. Mas eu quero saber de você. Você acredita que Leonice realmente possuía um poder sobrenatural? Ou acha que tudo não passou de uma encenação criada para enganar o mundo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos. Se você ficou arrepiado com essa investigação, já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que teria coragem de passar uma noite naquela casa. E não se esqueça, inscreva-se agora no Medo e Mistério, ativar o sininho e venha fazer parte da nossa comunidade de caçadores do oculto.